Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 58. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que vocês usam em sala de aula, usem aqui também, façam as anotações, para que vocês respondam as atividades e façam o exercício também de fixar o conteúdo. Eu, pelo menos, quando estou estudando, eu preciso estar anotando, Isso me ajuda, então, a fixar, a gravar aquilo que eu estou ouvindo. Então, façam isso também, tenham essas anotações e vamos começar a nossa aula de hoje, então. Hoje é a nossa terceira aula em relação aos domínios morfoclimáticos, que a gente já vem estudando em aulas anteriores. E o nosso objetivo é caracterizar dinâmicas dos componentes voltados às questões físicas do território e que compõem, então, o que a gente chama de domínios morfoclimáticos, Lembrando que a gente tem 6 domínios. Nós já vimos, então, o domínio amazônico, domínio da Caatinga e dos mares de morro, Esses domínios nós já vimos. E os elementos que compõem, então, os domínios morfoclimáticos vão ser o clima, a vegetação, o solo, o relevo e a hidrografia. Então, esses elementos em conjunto, eles caracterizam, então, o que é o domínio morfoclimático. Então, e entre esses domínios que nós já vimos aqui, lembrem que a gente vai ter, então, as faixas de transição. Então, o domínio morfoclimático do Cerrado, que é o 4º domínio aqui, esse que está no centro do nosso país. O domínio morfoclimático do Cerrado é o segundo mais extenso do Brasil. Então, a gente tem o primeiro, que é o amazônico, e o do Cerrado é o segundo mais extenso. Ele abrange, então, os estados de 4 regiões do país, com predominância, então, do centro-oeste brasileiro. Nessa região, o domínio do Cerrado, ele ocorre em todos os estados, incluindo, então, o Distrito Federal. No Sudeste, a gente tem áreas de Minas Gerais que pegam esse domínio. No Nordeste, a gente vai ter, então, o oeste ali da Bahia, que vai abranger também, o sul do Maranhão e uma estreita faixa ali do Piauí. Enquanto na região norte, a gente tem áreas do estado do Tocantins e do estado de Rondônia, que também tem a presença desse tipo de domínio aqui, do Cerrado. Então, como o próprio nome indica, esse domínio é predominado, então, pela vegetação do cerrado, pelo bioma cerrado. Um tipo de bioma relacionado às savanas, E então a gente tem essa variação, de gramíneas, arbustos e árvores de pequeno e médio porte, Então, a característica principal da vegetação é esse domínio, é esse bioma que seria o cerrado, Que é essa vegetação assim, mais arbustiva, mais baixa, espaçada, Ela não é uma vegetação que está próxima uma da outra, que gera aquele volume, aquela abundância como a amazônica, Então é uma vegetação mais espaçada, mais arbustiva e não costuma estar, então, concentrada em grupos, mais afastadas umas das outras, Que foi o que a gente conversou agora. Tipicamente, os troncos têm uma casca bastante grossa e aparência retorcida. E as folhas, elas costumam ser ásperas, Então, a característica física dessa vegetação é essa aqui, Esparsidade entre uma e outra, são esparsas, árvores mais retorcidas e mais baixas. O relevo é quase todo do tipo planáltico, então é um relevo bem plano. A gente não vai ter muita presença ali, de áreas mais altas. Porém, tem, uma ou outra que são os planaltos ali. Destaque, para as áreas de planalto do Brasil Central e o planalto meridional. Havendo uma grande quantidade de chapadas, que é isso aqui, são essas áreas mais altas e planas ali, aquelas chapadas ali, também chamadas de chapadões, com destaque para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e para a Chapada Diamantina, na Bahia. Então, a característica é, a maioria do relevo vai ser, então, planáltico, plano ali,
e a gente tem a presença ali de algumas áreas um pouco mais altas, que são os planaltos. Assim como no domínio amazônico, o domínio do Cerrado não apresenta grandes altitudes. A média, então, do terreno ali varia em torno de 500 metros acima do nível do mar. Tá? Então, essa é a característica do relevo desse domínio morfoclimático. Então, aqui, ó, o Planalto Central do Brasil, né? Então, a gente tem algumas planícies aqui também, né? Um planalto meridional aqui que pega também, que coincide, então, com esse domínio morfoclimático aqui do Cerrado. Chapadões tropicais, interiores com cerrados e florestas, né, de galerias. Então, a característica de relevo coincide, então, com a característica do domínio morfoclimático. A hidrografia, a questão das águas, né, é caracterizada pela presença da bacia do Tocantins-Araguaia, mas como essa região é considerada um divisor de águas do país, a gente encontra também áreas da bacia do São Francisco e do Paraná. A existência do aquífero Guarani também torna essa faixa natural como uma importante zona de recursos hídricos do Brasil. Essa região, em relação à hidrografia, ela também é chamada de caixa d'água do Brasil, porque a partir dela, as vertentes, elas se distribuem, né? As águas, elas podem vir, então, ali da região mais ao norte e fluir para a vertente atlântica, ou fluir ali em direção ao Pantanal. Então, a partir dessa região ali, as águas, elas são distribuídas, né, nas suas vertentes. O clima no domínio do Cerrado, ele é tipicamente tropical e a gente tem a existência de duas estações bem definidas: verão quente e chuvoso e o inverno seco, com alguns períodos frios e muito seco, ou seja, né, a umidade bem baixa realmente. Então, esse é o clima tropical típico, né, que a gente tem duas variações bem importantes: verão quente e chuvoso e o inverno seco. Então, aqui em relação às águas, né, distribuição de águas e o clima aqui, nessa região mais central aqui, ó, um clima tropical, ó. Se vocês olharem bem em relação às cores, ó, a gente tem estação seca do inverno e estação né, do verão também, algum período de seca, mas aqui, ó, estação seca de inverno abrange principalmente essa região aqui, que é o domínio, então, que a gente está estudando agora. A maior parte dos solos do Cerrado é ácido, porém ele é rico em fontes, né, de ferro e alumínio. Por esse motivo, a agricultura só veio a avançar, ela só veio a ser o que é hoje, né, porque essa é uma das regiões mais produtivas do país. Então, a agricultura ela pôde avançar quando, então, foi descoberta a técnica da calagem, que é o que? Adicionar calcário, né, ó, cal aqui no solo para diminuir a acidez natural dele, e isso favorece o plantio. O solo do Cerrado é tipicamente avermelhado, ó. Podem ver aqui na imagem, ó, estão aplicando calcário nesse solo bem avermelhado, e pode ser arenoso ou argiloso, tá? Então é um solo ácido, porém ele é corrigido com essa técnica aqui de se adicionar calcário nele, para que ele perca um pouco dessa acidez. Isso possibilita então o desenvolvimento da agricultura. O domínio morfoclimático das araucárias. Então, esse domínio vai abranger os estados da região sul. Ele predomina, então, em Santa Catarina e no Paraná e caracteriza a porção norte e nordeste do Rio Grande do Sul. A mata de araucárias, embora tenha sofrido, então, avanço de atividades extrativistas, né, da retirada dessa madeira e também de atividades agropecuárias, recobre a maior parte do domínio, o que motiva, então, a dominação. Por isso domínio morfoclimático das araucárias, devido, né, a essa presença desse tipo de vegetação. O relevo desse domínio,
Ele é composto por terrenos elevados, que formam então os planaltos e chapadas, então são terrenos mais altos, né, em relação ao que a gente tem, né, ao entorno ali, onde se observa feições que vão de suavemente onduladas até encostas íngremes, constituído basicamente por basaltos, né, que é uma rocha vulcânica, o que indica a presença de vulcanismos em eras geológicas anteriores. Então, elevada presença de basalto aqui na região do domínio morfoclimático das Araucárias, então o morfo aqui, né, a questão física ali do relevo, a presença de basalto indica que já houve atividade vulcânica, né, um grande derramamento, então, de lava sobre essa região que gerou essa rocha vulcânica que nós chamamos de basalto. Então, aqui, ó, Planalto Meridional, vocês conseguem ver aqui no relevo, na classificação de relevo, ó, Planalto Meridional, coincide então com o domínio das Araucárias aqui, né, que é esses planaltos e chapadas, essas áreas mais altas, ó. Planaltos subtropicais com araucárias, que gera então essa feição de relevo aqui no domínio morfoclimático das Araucárias. O domínio das Araucárias se encontra na faixa subtropical do país, ou seja, em relação ao tipo climático, né, uma faixa do território brasileiro que se posiciona ao sul do Trópico de Capricórnio. Isso gera então estações do ano bem definidas e por isso os invernos eles são rigorosos e os verões quentes. Graças a essa posição ali, esse domínio apresenta temperaturas menores que as anteriores. Então, nós estamos inseridos, né, nesse domínio morfoclimático aqui. E a gente consegue, né, constatar muito bem essa questão da variação das estações, né? São estações do ano bem definidas, onde a gente tem verões quentes, invernos frios, né? Outono e primavera, que essa meia estação são mais amenas. Em relação à hidrografia, o domínio das Araucárias possui um grande potencial, pois abrange algumas das principais usinas hidrelétricas que a gente tem no país. E isso também é possível graças ao tipo de relevo presente. Então, dentre essas principais usinas, a gente tem a usina de Itaipu e a usina de Furnas. A drenagem se dá principalmente através dos rios da bacia do Paraná e da bacia do Uruguai. Então, a característica do relevo também permite, né, essa questão de utilizar a hidrografia, né, como fonte de energia. Então, aqui a gente tem a araucária, né, o domínio das araucárias aqui. E aqui a gente vai ter a questão, então, da hidrografia, a presença da hidrografia desses principais rios aqui. O tipo de solo, então, a base, né? O solo característico das araucárias, né, desse domínio é a terra roxa, aquela terra mais avermelhada. Apesar de do nome roxo, né, é uma terra mais avermelhada que tem origem vulcânica, então lembrem do basalto, né, esse grande derramamento de basalto que nós temos na região, e é formado então da decomposição do basalto, tá? Então por isso essa terra vermelha. Mas por que terra roxa? Se fala que quando os imigrantes italianos chegaram, né, aqui no Brasil e viram esse solo mais avermelhado, eles falavam terra rossa, né? Roça para eles é vermelho. Por isso ficou terra roxa, né? Brasileirando ficou terra roxa devido a essa pronúncia. Só que eles queriam falar terra roja, né? Roça, que era vermelha. Esse solo apresenta, então, uma umidade constante, que ocorre porque os rios, né, das araucárias, né, desse domínio, eles nunca secam. Então, são rios perenes, são constantes. Isso faz com que a terra roxa seja naturalmente fértil e propícia para plantio, tá? Então, devido a essa questão da presença dos rios, que estão sempre, né, levando nutrientes e material orgânico, então a terra ela também acaba ficando solo, ele se torna mais fértil. Então é isso para essa aula. Na próxima aula a gente vai encerrar então esse assunto domínios morfoclimáticos
Encerramos também essas questões físicas, né, mais o território ali. Não deixe, então, de fazer as atividades relacionadas a essa aula e nos vemos na nossa próxima aula, então. Tchau, tchau!